Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but everything gets in the way. Muito bem, meus amigos, mais uma edição do podcast, JR Podcast, seu amigo pastor Charles Rodrigues, e é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida sobremaneira, no poderoso nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né? E a Bíblia nos manda curar enfermos e expulsar demônios. Você acredita nisso, que pessoas podem ser curadas e libertadas no poderoso nome de Jesus? Então fique conosco aí, acompanhando esse podcast que vai com certeza abençoar a sua vida. Eu quero agradecer a todos e dizer que você pode nos acompanhar no Spotify, mas também no YouTube, Rádio da Bispa, no Instagram, Rádio da Bispa, no Facebook, não é? Que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. Meus amados, olha, cura divina. Os médicos trabalham, os medicamentos ajudam, mas Jesus Cristo cura. Você acredita que Jesus Cristo pode curar de verdade? Curas genuínas, instantâneas. E Jesus também curou paulatinamente, não é? Os 10 leprosos foram curados no caminho. Jesus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será para todo sempre. É o que diz em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8. Jesus Cristo não mudou. Agora, é preciso ter fé. É preciso usar a fé de Deus. Deus quer te dar a fé dele. Nós temos uma fé natural que depende daquilo que ouvimos, daquilo que vemos, daquilo que tocamos, e as circunstâncias podem dissolver essa fé. Quando vemos situações difíceis, podemos naufragar na fé. Então nós vamos falar sobre este assunto, cura divina e libertação de espíritos malignos. Quem está aqui é o jornalista Gustavo. Que Deus abençoe o Gustavo. Nas quintas-feiras estamos aqui dialogando, não é? Meditando, pensando aqui sobre assuntos concernentes ao reino de Deus. Seja bem-vindo, meu querido. Boa tarde, pastor Charles. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes, telespectadores. Já estamos no ar novamente, trazendo mais um JR Podcast para você. Trazendo hoje um tema importantíssimo, né, pastor? Essa questão aí da cura divina e libertação, né? E para você que está nos acompanhando também, esse material vai ficar disponível também no Spotify. Você entra lá no aplicativo do Spotify, acessa lá, coloca Rádio da Bispa e você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Tem Lucas Cavalcante, tem Regina Oliveira, tem J. Soares e tem o nosso querido pastor Charles Rodrigues também. Pastor, boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde. Eu sei que é um assunto extenso, né? Um pouco até polêmico também, porque muita gente se aproveita desse tema, inclusive, quando a gente fala de cura divina e libertação, e aí é onde aparece muito charlatão, muita coisa. Eu tenho certeza que o senhor já deve ter visto de tudo na vida. Verdade. Inclusive, a gente vai passar hoje aqui no programa um vídeo, né, enviado pelo pastor Charles de cura divina, de libertação de demônio, vídeos impressionantes para vocês acompanharem aqui e ver o poder da fé como é forte, né, pastor? É verdade. Pela graça de Deus, são 28 anos pregando a palavra aqui no Brasil, em 4 países lá fora também, pela misericórdia, dos quais 9 anos eu passei na África, e esses vídeos de libertação, não é? Vocês vão acompanhar uma mulher que, quando eu estava ministrando, ela manifestou com 6.000 espíritos demoníacos e foi libertada pelo poder do Espírito Santo. E quando eu digo 6.000 espíritos malignos, eu estou falando de uma legião de demônios. E também uma senhora que estava em cadeira de rodas durante muito tempo, e esse Deus continua curando. Agora, qual é o segredo? Não é? Você vai ver essa senhora levantar e receber uma cura instantânea pelo poder do Espírito Santo.
O Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus 10:7, à medida em que seguirdes, pregue que está próximo o reino dos céus. Cure os enfermos, purifique os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios. Agora, aqui quebra os charlatões, né? De graça dai o que de graça recebestes. Então, o milagre é de graça. A moeda do reino é exatamente isso, a fé. Fé é a moeda do reino. Com certeza, pastor. Eu queria iniciar essa conversa de hoje da gente fazendo uma pergunta, né, para o senhor que tem uma experiência tão longa, né, ao longo desses 28 anos, evangelizando, cuidando das pessoas, não só do corpo, mas também do espírito delas. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Qualquer pessoa, em nome de Jesus, consegue expulsar um demônio ou é preciso ter uma preparação espiritual por trás disso? É preciso ter uma preparação. Eu digo de experiência própria. Eu estava na igreja uma quarta-feira à noite e eu recebi uma ligação. Uma pessoa, ela passou mal com espíritos demoníacos, quebrou a casa dela, atacou os pais e ela enfrentou 5 homens e quebrou a casa inteira. Levaram ela para um lugar aonde a pessoa fazia rituais ali e invocava os espíritos, e ela começou a quebrar aquele centro ali aonde ritualistas estavam ali tentando acalmar o espírito. Eles estavam tentando acalmar o espírito demoníaco, e cada vez mais ela ficava agressiva e violenta. E entrou uma pessoa afastada do evangelho, porque quando ela começou a quebrar a casa dela, juntou muita gente na frente, e aí pessoas seguiram ela para a casa desse ritualista, e que era muito conhecido ali na região. E quando ela começou a quebrar aquele lugar aonde fazia-se rituais, o próprio ritualista disse: olha, chame outra pessoa aí. E alguém disse: olha, ligamos para um pastor, o pastor Charles. Nessa época eu fazia programa no SBT, e disseram: olha, tem um pastor aí que trabalha com isso aí, nós chamamos ele. E ele está para chegar a qualquer hora, porque ele está num culto, está esperando terminar um culto, e o pastor auxiliar disse que ele vem aqui para nos ajudar. E quando eu cheguei lá, eu perguntei se eu tinha permissão para entrar, para não ofender nenhuma religião. Eu disse: olha, eu perguntei o dono, né, daquele centro ritualista, eu perguntei: olha, o senhor autoriza eu entrar? Porque eu não quero ofender religião de ninguém. Havia uma multidão do lado de fora. E aí uma pessoa afastada do evangelho estava lá dentro, entrou e invocou o nome de Jesus, e ele estava embriagado, ele estava bêbado. Quando ele invocou o nome de Jesus, o demônio disse: você, eu não saio. E bateu nele, espancou ele. Eu lembro que o ritualista disse assim, eu duvido o pastor expulsar isso aí. E as pessoas ouviram isto. Só que ninguém sabia, mas sempre nós estamos orando na praia, sempre nós separamos um tempo com Deus. É isso que eu ensino às pessoas. Geralmente nós ficamos 1 hora de tempo logo pela manhã, colocamos um BG musical, desligamos celular, desligamos tudo e ficamos a sós com Deus, no mínimo 1 hora de tempo pela manhã e 1 hora de tempo à noite. Então nós temos uma oração de 2 horas e meia por dia, que nós chamamos de a sós com Deus. E eu ensino aos pastores no ministério, e principalmente quem vai fazer evangelismo fora do país, na África, que antes de pregar, antes de subir no púlpito, fique no secreto com Deus, gaste tempo no secreto com Deus. E eles não sabiam, mas
esse costume de ficar em secreto com Deus, é isso que traz a unção. É isso que atrai a presença daquele que pode te dar poder para libertar. Se você invocar o nome de Jesus sem a presença, você é apenas um alvo. Os espíritos malignos vão dizer: quem é aquele que está invocando o nome do Senhor? A Bíblia diz que havia exorcistas no tempo do apóstolo Paulo e no tempo de Jesus, que disseram para um espírito demoníaco: saia em nome de Jesus a quem Paulo prega. É isso mesmo, a quem Paulo prega. E aí o espírito demoníaco disse: sabemos quem é Jesus, conhecemos Jesus, sabemos quem é Paulo, mas vocês, quem vocês são? Ou seja, vocês não têm autonomia para invocar o nome de Jesus e nos repreender. E a Bíblia diz que aquele espírito saltou sobre eles, eles saíram feridos e rasgados, desnudos daquela casa. Então, se você invocar o nome de Jesus, mas se você invoca com a dor do passado, mágoa no coração, ressentimentos, tudo que acontece nesse mundo é para nos ferir. Você está orando, jejuando, se prepare, porque alguma coisa vai se levantar até mesmo na sua casa. Os inimigos do homem serão a sua própria casa, para ferir a sua alma. Olha, seu espírito foi recriado por Deus quando você aceita Jesus, você é nova criatura. Seu espírito está salvo. Agora, a sua alma, ela vai sendo transformada a partir do momento em que você vai dando vazão à palavra de Deus e obedecendo a Deus. Você é um espírito, você tem uma alma e você habita no corpo. Quando você entrega a vida a Jesus, automaticamente seus pecados são perdoados, seu nome é escrito no livro da vida, seu espírito é recriado. Agora, a santificação, o aperfeiçoamento da alma, do campo mental, centro dos pensamentos, desejos e vontades, vem quando você dá vazão ao que o Espírito diz, ao que a palavra diz. Isso às vezes leva tempo, porque nós temos muitas emoções, o nosso temperamento, cada pessoa tem o seu temperamento, e às vezes leva tempo para Deus ir transformando a nossa alma pouco a pouco. Jacó levou 20 anos para se tornar Israel. Então, há pessoas que o espírito está salvo, mas ainda tem aqueles pecados de estimação. Orar não é fácil, é difícil você ter uma vida de oração. Orar 1 minuto é difícil. Imagina você orar 2h30 por dia, 3 horas por dia. Então, Jesus orava muito. Os apóstolos oravam muito. Lá em Atos 6, os apóstolos disseram: nós vamos nos reservar ao ministério da oração e da palavra. Então, primeiro temos que orar, estar em comunhão com Deus, para depois aplicar a palavra aos ouvintes. E essa oração, seguido da leitura da Bíblia, satura sua alma, sua mente, seu campo mental com o poder do alto. Aí, quando você usa o nome de Jesus, acontecem milagres como esse aqui. Nenhum homem pode fazer o que nós vamos ver daqui a pouco. Homens não podem dizer a espíritos demoníacos: saia em nome de Jesus, se não estiverem aplicando suas vidas à palavra de Jesus. Se você usa o nome de Jesus, invoca o nome de Jesus à toa, invoca o nome de Jesus de qualquer maneira, você é apenas um alvo. Os espíritos demoníacos olham e dizem: quem é aquele ali que está invocando o nome de Jesus? Deixa eu ver quem é. Está nos repreendendo em nome de Jesus? Vamos ver. E percebe que não há luz divina dentro dele. O espírito de vida não está dentro dele. A vida daquela pessoa não condiz com aquilo que a Escritura diz. Então, a alma daquela pessoa, ela faz a vontade da alma, ela vive na carne, ela vive em pecados secretos. Então, ela não resplandece no mundo espiritual. No mundo espiritual, ela não tem o resplandecer de Deus, que é a unção, que é a fragrância de Cristo. Então, quando vai invocar o nome de Jesus,
ela pode ser envergonhada ou simplesmente nada acontecer. E é por isso que muitas pessoas dizem, por que tem pessoas que oram e recebem? Tem pessoas que oram e libertam pessoas de espíritos demoníacos, cura os enfermos. E tem pessoas que não acontece nada. Será que há alguma coisa errada no nome de Jesus? Não. Deus não erra. O nome de Jesus, ele tem toda a autoridade e poder. Agora, eu não posso pegar uma roupa de guarda de trânsito, sabe? Eu não fui autorizado pelo governo, não é? Por uma prefeitura ou pelo governo a usar uma vestimenta de guarda de trânsito e conduzir o trânsito. Você pode vestir uma roupa de um policial, não é? Mas você não está cadastrado ali, você não está efetivo na polícia. Então, é isso que acontece. Você tem que estar autorizado pelo céu. Pastor, está chegando aqui muitas mensagens, né, na nossa transmissão. Inclusive o pessoal ali cumprimentando aqui a Deise Maia, a Marlúcia, o Alves também aqui, o Gustavo, o Tenório também acompanhando aqui. E tem pergunta chegando também aqui do pessoal, perguntando para o senhor o seguinte: se teve alguma vez que o senhor foi fazer esse trabalho, né, de tirar essa influência negativa, esse espírito demoníaco de alguém, né, de algum servo lá da igreja, e qual que lhe deixou mais chocado, o que foi que mais lhe chamou a atenção? Porque quem serve a Deus não se assusta com obra de Satanás, né? Mas qual foi o que lhe deixou mais impressionado? Qual foi o que foi mais difícil de fazer? Eu já passei muitas situações aqui na África, mas eu lembro em São Paulo, à meia-noite, um jovem, ele tinha uns 2 metros de altura, e esse jovem, ele manifestou violentamente com espíritos demoníacos, e ele tentou matar o pai, a mãe, a família, e tiveram que sair de dentro de casa correndo, chamaram a polícia, e ele saiu pulando as casas e subindo nos telhados, e uivava e quebrava outras casas. A polícia chegou, ele correu para dentro de casa, apagou as luzes, e aí o telefone tocou. Já era mais de meia-noite. Uma vizinha da igreja, aliás, uma vizinha que ia à igreja, disse: olha, eu vou ligar para o pastor Charles. Só que antes dela ligar, ela, é o que eu estava falando agora, ela foi invocar o nome de Jesus para expulsar o demônio. Ela apontou para o demônio, para a pessoa manifestada dentro da casa, e disse: em nome de Jesus, saia dele. O demônio pulou o portão, ela correu para dentro de casa, fechou a grade da casa dela, ele pulou e tentava arrombar a casa dessa senhora, juntou homens para segurar ele voltou para dentro de casa e quebrou a porta de alguns lugares. Quando ele entra em casa, a polícia chega, e eu chego. Geralmente em São Paulo você tem carro e moto, carro do rodízio, e eu fui de moto para chegar mais rápido. E quando eu chego lá, ninguém me conhecia nessa rua, não sei essa senhora. Esse rapaz nunca me viu, estava lá dentro, e esse rapaz estava no escuro, e ele era uma pessoa morena, estava no escuro. Realmente a polícia perguntou para mim assim: pastor, o senhor vai entrar aí? O senhor vai dar conta? Eu falei: o Espírito Santo vai dar conta. E aí quando eu cheguei na porta, estava muito escuro, e ele estava com uma mesa, ele levantou uma mesa de mármore. Ele pegou aquela parte pesada da mesa e gritou: pastor Charles, hoje é o dia da sua morte. E ele nunca tinha ouvido o meu nome. E quando eu estendi a mão, falei: no poderoso nome de Jesus. Eu escutei, eu não sabia nem que era mesa, eu escutei algo caindo no chão, e depois que vimos que era a mesa de mármore que ele ia jogar, e eu não tinha nem como ver de onde vinha aquilo ali. Ele correu, pegou uma faca peixeira, e quando eu entrei no escuro: coloca as mãos para trás, no poderoso nome de Jesus. Os anjos imobilizaram ele,
Colocaram as mãos dele para trás e eu puxei a faca, peixeira, e chamei a mãe dele, entreguei, guarda isso aí, esconde isso aí. A polícia entrou e eu expulsei, o rapaz ficou calmo. Depois metade da rua foi para a igreja. Metade daquelas pessoas ali em São Paulo, naquela rua, foram à igreja devido ao testemunho desse rapaz, que até hoje, nunca mais, eu falei, espírito demoníaco, saia dele e não volte nunca mais. Até hoje, desde esse dia, nunca mais aconteceu isso com ele. Se reconciliou com o pai, hoje é um homem casado, tem filhos, de vez em quando nos falamos no WhatsApp, não é? E é isso. Né? Então, foi um caso, um dos casos. Né? Se você quiser mais, daqui a pouco eu conto, é só me perguntar. Agora você vai assistir agora um vídeo, vou até pedir para a produção já deixar na agulha, para não colocar ainda, só deixar preparado, tá? Você vai acompanhar agora 2 vídeos, né, feitos aí pela equipe do pastor Charles Rodrigues. As duas foram em cultos, né, pastor? É verdade. Um deles falando, a gente vai tratar sobre cura divina, e o outro sobre a libertação também. Vou pedir para a equipe liberar agora o vídeo para vocês. Viu aí? Espírito do louco. E a senhora, levanta essa cadeira de roda, aproveita e já levanta. Aproveita e já levanta. Estenda a mão pra ela, gente. Olha o que está acontecendo com ela aqui, ó. O corpo dela treme no poder de Deus. Levanta da cadeira de roda. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta. 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 Não me peça mais oração. Agora, se ele cair de joelho, aí você vai saber que a graça de Deus está na minha vida. Quer me desafiar mesmo? Vai me desobedecer, Vai? O negócio ficou feio pra mim agora, hein, gente? Uma multidão dessa na chuva, o demônio me desafiar. E agora, o que é que eu faço, hein, gente? Vocês gostam, né? Vocês gostam. Olha pra mim, demônio, você me desafiou, olha pra mim. Eu só vou tocar em você. E você vai gritar primeiro antes de se ajoelhar. Foi aqui no Brasil, pastor? Dobra os joelhos agora! Dobra os joelhos agora! Agora! No poderoso nome de Jesus! Dobra os joelhos agora! Você está acompanhando a gente aí agora, você acompanhou agora 2 vídeos, né? Um primeiro falando sobre a cura divina, né? E o outro que trata aí, que mostra o pastor Charles Rodrigues na cura, na libertação, né? Na libertação divina também. E a gente vê o quanto que as imagens por si só falam, né, pastor? Como o senhor falou agora, acho que muito mais do que você apontar o dedo e dizer te cura em nome de Jesus, primeiro é importante você ter aquela preparação por trás, você saber o que você está falando e fazer com o peito aberto, com o coração aberto para Deus, né? Esse é o trabalho de Jesus, não é?
E evangelho que só tem estudo bíblico e não tem poder não é evangelho. Jesus disse: pregue o reino dos céus, cure os enfermos, expulse os demônios, purifique os leprosos, ressuscite mortos. De graça dai o que de graça recebeste. E ressurreição de mortos também é possível. Pela graça já tivemos no nosso ministério 2 pessoas ressuscitadas comprovadamente com laudo médico, não é? E familiares dando testemunho, a própria pessoa, né, que voltou dando testemunho, porque esse é o trabalho de Jesus. Nenhum homem pode fazer um negócio desse, não tem como fazer. Todos nós somos pecadores. Agora, o grande segredo é você vigiar e orar e não viver na prática do pecado. Você falha, pede perdão, é a misericórdia de Deus, tenta é acertar, buscando e trabalhando, não é? Trabalhando com o coração limpo. É muito importante isso. Você, por vezes, fica irado. Nós enfrentamos problemas que nos deixam revoltados ou irados, mas não deixa a ira lhe dominar. Mantenha o seu coração limpo. Muito cuidado com o orgulho, com a vaidade, para você não pensar que é você que faz. Quem faz é Deus, você é apenas um instrumento, não é? Com certeza. Eu tive 2 experiências, pastor, na minha vida, uma de cura divina e a outra de libertação. Né? A de cura divina foi com a minha mãe. Ela estava com um problema no útero, né, há muitos anos, e ia fazer uma cirurgia para retirar o útero dela, e a gente correndo atrás para fazer bateria de exame e tal. Era uma cirurgia de risco por conta da idade dela também, e eu preocupado, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Para quem me conhece, sabe da minha vida pessoal, sabe que hoje eu não sou evangélico, mas eu sou cristão, eu frequento a minha igreja, né? Eu tenho uma vida não na denominação da gente aqui da rádio, da Bispa, né? Mas eu tenho a minha fé, minha mãe tem a fé dela também, e naqueles laudos todos foi uma semana muito corrida, né, na vida da gente, de bateria de exame, e depois o parecer médico dizendo que era uma cirurgia complicada para ela, uma cirurgia que ela podia ter uma hemorragia e via falecer na cirurgia, mas mesmo assim era necessário fazer. E diante daquilo tudo que estava acontecendo, a gente fez um pedido, né, para Deus, para que Ele ajudasse ela, para que ela não precisasse fazer essa cirurgia. Um dia antes dela fazer a última bateria de exames dela, né, que era a ultrassonografia dela, para ver como é que ia ser tudinho, por onde que eles iam cortar, como é que eles iam fazer tudo. E na última, faltando 2 dias para ela fazer a cirurgia, na ultrassonografia foi constatado que o problema que estava crescendo no útero dela tinha desaparecido totalmente. E aí a gente fez ultrassonografia, a gente fez aquele outro que bota uma câmera dentro para ver realmente, e ela está até hoje, ela não fez cirurgia mais. Deus é bom. E eu só agradeço a Deus por isso tudo, né, por ter livrado ela daquela mesa de cirurgia, que provavelmente eu sei que se ela tivesse ido fazer cirurgia, talvez eu não tivesse minha mãe hoje comigo aqui. E a gente vê como é forte o poder. Né? Verdade. Às vezes a gente só como fiel, a gente vai, se dobra o joelho, pede a Deus, consegue. Né? Imagina vocês que vivem um evangelho, que pregam um evangelho, que vivem de fato, como o senhor falou agora, evangelho sem poder, sem milagre, não é evangelho. Né? Quando você vive de fato, talvez as coisas comecem a fluir mais. Outro caso foi com meu pai. A gente estava um domingo em casa, conversando todos na sala, do nada meu pai cai no chão, buf, morto, o coração parou, o olho assim, bem, que ele tem um olho claro feito meu, parado, apagado, com a boca aberta, morto, coração parado, gelado, já estava gelado já, do nada. Só que eu senti que ali era uma coisa espiritual, eu senti que ali era obra de um demônio. E aí na minha rua tinha um pastor, que se chama Seu Vado, né? Vado, ele é pastor da igreja da Assembleia de Deus, tal. Chamei ele,
Eu precisava fazer alguma coisa. Eu sabia que aquilo ali não era normal. Era um espírito de morte. Um espírito de morte. E aí ele entrou na minha casa e começou a fazer massagem cardíaca. Nada funcionava. Eu disse, pastor, faça do seu jeito. Esqueça a medicina, faça do seu jeito. Isso não é problema. Meu pai é um cara saudável, apesar da idade, ele é uma pessoa saudável, entendeu? Nos ajude, veja o que é que você faz. Aí ele começou a orar. Ele, quando ele viu realmente o problema espiritual, ele começou em nome de Jesus, deixe ele e tal. E aí meu pai foi tornando, até o momento que a gente viu, de fato, uma sombra escura sair do peito do meu pai, e meu pai levantou na sala desnorteado, olhou, levantou e ficou parado assim, olhando para a porta da cozinha, assim, olhando para cima, como se ele estivesse vendo. A morte foi expulsa. Pronto. Porque a Bíblia diz que Satanás, ele mata pessoas, ele é homicida. Então, os espíritos demoníacos, Jesus falou que vieram somente para matar, para roubar e para destruir. Então, a Bíblia diz no Salmo 107, no verso 16, que Deus, ele arromba, está escrito assim, arromba as portas de bronze e despedaça as trancas de ferro. Agora, qual é o grande segredo para se crescer na fé? Leia a sua Bíblia devagar, leia a Bíblia com devoção. Pela manhã, não deixe nada na sua mente entrar na sua mente. Vigie o que você pensa. Às vezes é raiva de alguém, você cultiva aquilo. Às vezes você quer se vingar de alguém. Deixe a dor do passado. Peça a Deus para trocar o seu coração. Leia a Bíblia com devoção, medite na palavra e ore. Ore por aqueles que lhe perseguem. Não guarde a ofensa. Procure não guardar a ofensa, não ficar pensando naquilo que falaram contra você, sabe? Deixe o seu coração livre para o Espírito Santo operar, porque quem vai se vingar é Deus. A vingança pertence ao Senhor. Então, pela graça de Deus, Deus usou esse pastor que orou, não é? E houve uma ressurreição, porque o espírito de morte deixou o seu pai e ele está vivo, não é? Para a glória de Deus. Então, gente, é isso. Jesus lá em Marcos capítulo 5, o Senhor Jesus, acontece 3 coisas com Jesus em Marcos capítulo 5. Jesus, ele desembarca na cidade e vem uma mulher, a multidão era tão grande, que uma mulher que sofria 12 anos com hemorragia, eu lembrei da nossa igreja que uma senhora chegou há muitos anos com hemorragia, e depois a oração, a hemorragia estancou na hora. Ela foi para o banheiro da igreja lá comprovar, chamou lá as amigas e deu testemunho instantâneo. E eu lembrei porque essa senhora da Bíblia, 12 anos na cultura judaica, não podia ir numa feira livre, não podia ter relações com o marido. Olha como é que estava o casamento dessa mulher. E a Bíblia diz que ela desperdiçou, gastou todo o seu dinheiro com os médicos. E olha que a medicina é muito importante. Os médicos trabalham, os medicamentos ajudam e Jesus Cristo cura. Não é errado ir nos médicos. Agora, essa mulher, ela foi nos médicos e nós sabemos que a medicina tem seus limites. E quando ela foi por entre a multidão, que ela nem poderia fazer isso, que ela não podia tocar em ninguém, segundo a religião judaica, mas ela foi e tocou na orla das vestes de Jesus. Se alguém tocasse, se ela tocasse alguém, aquela pessoa era considerada impura. Ela ficava uma semana, sabe, sem poder ir para o trabalho. Veja como é a religião. Sem poder ir para o trabalho, sem poder entrar numa sinagoga, sem poder fazer nada. Mas quando ela toca em Jesus, Jesus para, e muita gente tocava nele, e Jesus falou, alguém me tocou. E não foi, foi na bainha das vestes dele, e ele sentiu. Alguém me tocou. Aí os discípulos disseram, Senhor, mas tem muita gente me tocando. Falou, mas alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. E ela então levanta a mão e declara que está curada, não é? E aí alguém chega
um chefe de uma sinagoga diz: olha, venha comigo na minha casa. Era um homem importante, Jairo, era um chefe de uma sinagoga e era um líder religioso, e diz: minha filha está quase morrendo, impõe as mãos sobre ela para que ela viva. Só que nesse caminho essa mulher foi curada, toca em Jesus, Jesus para, atrasa um pouco, e alguém chega e diz: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha, ela já está morta. E Jesus disse: não tenha medo, Jairo, apenas creia. Olha o segredo aí, apenas creia. Como que a pessoa vai crer? Veja, os discípulos vieram de Gadara. Jesus tinha expulsado 6.000 demônios que entraram nos porcos. Depois Jesus atravessa em direção a Galileia, aonde ele cura a mulher hemorrágica. Aí ele vai em direção à casa de Jairo. Alguém diz: puxa vida, o homem expulsou uma legião de demônios, a mulher foi curada instantaneamente de hemorragia, agora ele está indo impor as mãos sobre a filha do chefe da sinagoga, Jairo. Mas chega alguém e diz: sua filha está morta. E Jairo, veja, estava ali e perdeu a esperança dele. A esperança de Jairo é enquanto a menina respirava. Sabe, Deus mostra, Gustavo e espectadores ao redor do mundo, Deus mostra que não há impossíveis para Ele. Não importa a sua situação. Talvez a situação que você está vivendo hoje é uma situação ruim, você está numa posição ruim. E você fica pensando: mas como é que vai mudar isto? Se você aplicar o seu coração, perdoar, não importa quem errou, se foi você ou se foi outra pessoa, perdoe. Deixe para Deus, deixe para Deus. Mantenha seu coração somente livre para o sucesso, somente livre para o avanço de Deus na sua vida. É atraso de vida, é você estagnar, é você parar, você ficar carregando consigo a dor do passado. Me abandonaram, me feriram, falaram mal de mim. Eu primeiro tenho que ser rejeitado hoje para ser aceito amanhã. Eu tenho que passar por algumas coisas hoje que me preparam, sabe, para o meu progresso, para o futuro brilhante que Deus preparou para cada um de nós. E Jesus, então, ele diz: olha, Jairo, não tenha medo não, apenas creia. Quando ele chegou, estava um chororô, um alvoroço, não é? Um alvoroço, e ele diz: a menina está dormindo, porque para Deus a morte e a vida está dormindo. Talita cumi. E riram de Jesus, zombaram de Jesus. Tá dormindo. Ele falou: o que é isso? Jesus falou: saiam daqui, fica só os 3 discípulos e o pai e a mãe. Menina, levante-se, Talita cumi. E ela levantou. Agora dê comida a ela, está tudo bem. E Jesus saiu dali. E isso foi notório, sabe? O poder de Deus se manifestando através de alguém que está em figura humana. Jesus estava em figura humana. Ele já tinha expulsado uma legião de demônios. Antes disso, ele estava no monte orando. Ele estava no monte orando, dependendo do Pai. Quando ele expulsa uma legião de demônios, houve um alvoroço entre aqueles demônios. Quando você começa a orar e jejuar, há um alvoroço, é alguém que se levanta em casa, é um problema no trabalho, parece que você mexeu em casa de marimbondo. Por quê? É para atrapalhar você, para você sair, dizer: não adianta orar por esse filho, eu orei, parece que ele bebe mais. Tem até um ditado que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, não é? Esse ditado, na verdade, é um sofisma, é uma seta que o inimigo lança para você sair do lugar da consagração. Pastor, fazendo um adendo aí à fala do senhor, quando o senhor disse que Jesus disse: basta crer, né? E realmente, basta crer. Quando a gente crê, tem fé em algo, acontece, né? Voltando lá na história da mulher que foi curada, ela ainda questiona ele, né? Que foi curada porque tocou nele. Aí ele diz a ela: não, você não foi curada nem por mim, nem pelas minhas vestes, mas pela tua fé. A tua fé. Então, a gente volta para pensar, parte do princípio de que tudo depende da gente, né?
quão importância a gente coloca numa coisa, quanta fé a gente coloca numa coisa. Isso é que faz as coisas darem certo mesmo. A gente tem agora aproximadamente 8 minutinhos, só pode continuar. Olha, interessante, espectadores ao redor do mundo, Gustavo, que essa senhora que foi curada, ela disse consigo mesma. Ela não disse para o marido, para o médico, para os filhos. Ela disse consigo mesma: se ao menos eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Olha o poder da declaração interna, mental. Ela disse: eu vou tocar naquele homem, eu vou aproveitar que ele está passando na minha cidade e eu vou ser curada. E do jeito que ela determinou, assim aconteceu. Quando Jesus sai dali, expulsa aqueles demônios dos gadarenos, inclusive quando eu fui em Israel, eu naveguei no Mar da Galileia e vi lá a cidade de Gadara. Eu passei bem perto de Gadara e eu fui nessa cidade onde Jesus desembarcou, ali no Monte da Multiplicação, que é um monte que dá acesso à casa de Pedro, o apóstolo Pedro. E ali ele multiplicou pães e peixes. E dá para ver Gadara dali. E quando Jesus sai e vai em direção à casa de Jairo, ressuscita a menina, Jesus fala: quer saber, eu vou para Galileia, eu vou para Nazaré. Eu vou lá para a minha terra, a terra da minha família. Quando ele chega lá, a fama de Jesus muito grande, mas alguns vizinhos disseram: peraí, esse aí não é o carpinteiro? Como é que ele faz milagres assim? Ele não é o filho de Maria e de José? Os irmãos dele cresceram aqui, Tiago, Judas, Simão, não é? Jesus teve 4 irmãos e 2 irmãs. As irmãs dele vivem aqui conosco. Os filhos de Maria, que teve com José, vivem aqui conosco. Nós conhecemos Tiago, nós conhecemos Judas, nós conhecemos José, conhecemos os irmãos de Jesus. E ele assumiu a carpintaria do pai, ele é o carpinteiro. E a Bíblia diz que Jesus chamou os discípulos e disse: olha, o profeta tem honra em todos os lugares que ele vai, menos na sua própria terra, menos no meio da sua própria família, porque o próprio Tiago, que se torna depois o adjunto da igreja primitiva, e Tiago auxiliou o apóstolo Pedro, só acredita em Jesus quando vê Jesus ressuscitado. Ele só passa a crer em Jesus quando vê Jesus ressuscitado. Aí toda a família se realmente crê em Jesus, não é? Porque o único que acreditava era Maria, não é? E José morreu quando Jesus tinha 17 anos e assumiu a carpintaria. Agora, eles disseram: peraí, esse aí, quem é que está orando em nome de Jesus? É o Gustavo? Eu conheço ele aqui do bairro, rapaz. É o Charles. Como é que pode aí paralítico levantar e andar? Essa mulher que foi curada instantaneamente. Inclusive, eu não sabia, a cadeira de roda é pesada. Eu levantei ela com a mão, só estralou o braço. Eu empolgado, quando ela levantou, eu falei: meu Deus, peguei a cadeira de roda, glorifica, gente. Que cadeira pesada, não é? E essa senhora volta para casa andando, e até hoje está andando sem cadeira de rodas, em nome de Jesus, né? Eu conheço a família. E Deus é bom, gente. Deus é bom. Agora, Jesus falou que não há profeta sem honra, senão na sua própria terra e no meio da sua própria família. E ali, Jesus fez poucos milagres, a não ser impôs as mãos sobre alguns poucos enfermos e curou. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então, se tem uma barreira que nos impede de avançar, a incredulidade. Mas se você quer avançar com Deus, ore, leia sua Bíblia, medite na palavra, deixe a dor do passado para trás, não guarde a ofensa. De repente sua mulher lhe ofendeu. Quando você começa a orar, se levanta. É o marido que lhe ofendeu, ou é um filho que lhe desprezou, é um colega de trabalho, um problema no trânsito. Deixe para Deus, deixe para Deus. Deus é conosco. Emanuel. Pastor, muito obrigado por mais um JR Podcast aqui com a gente na Rádio da Bispa. Obrigado a você que está nos acompanhando aí pelas plataformas digitais. Daqui a pouquinho esse conteúdo está lá no Spotify
para você reprisar e acompanhar sempre que quiser. Pastor Charles Rodrigues, muito obrigado, né? Mais uma vez, mais uma quinta-feira aqui com a gente. Se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos novamente. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Povo de Deus, Deus abençoe. Emmanuel, Deus é conosco.